Você acha que essa rotina tá uma bagunça? E se você acha que você pode aumentar muito mais a sua produtividade, eu tenho uma ótima notícia para você. A gente elaborou aqui na Uable um planner onde você vai ser capaz de organizar totalmente essa rotina e aumentar consideravelmente a sua produtividade. Então fique até o final que eu vou explicar parte por parte sobre como você pode utilizar nesse planner. Esse nosso planner, onde o download vai estar aqui embaixo, você pode conferir depois, mas fica aqui agora. Ele está dividido em três partes, tá? A primeira parte é uma autoavaliação, onde você vai se conhecer um pouco mais, responder algumas perguntinhas. A segunda parte você vai definir as suas metas mensalmente. E na terceira parte você vai organizar a sua rotina semanal. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte é basicamente a sua autoavaliação. Então você vai olhar para si mesmo e vai responder perguntas a respeito de quem você é, sobre onde você quer estar nos próximos anos, seus objetivos de longo e curto prazo, as suas limitações, os horários que você tem mais produtividade, os horários que você consegue realizar atividades de maior complexidade. E isso tudo é muito bom porque aí você vai conseguir entender quais são suas limitações e você vai conseguir observar melhor os seus objetivos, e isso vai te ajudar muito sobre quando você está com aqueles dias de preguiça e você não está muito afim de fazer nada. Você vai olhar lá para os seus objetivos e aí você vai lembrar onde você quer estar daqui a uns anos, e isso vai ser um fator de motivação para você. Então, a primeira parte, ela é muito importante. Responda com o máximo de honestidade possível. Então, a principal parte dessa autoavaliação é entender muito bem onde você quer estar daqui a uns anos. Seja profissionalmente, seja com o seu, sei lá, fisicamente, seja com os seus relacionamentos, em fatores de educação, se você quer fazer um mestrado fora, uma faculdade fora. Então, responder essas perguntas vai te ajudar muito a ter clareza onde você quer chegar. Essa segunda parte serve para você conseguir tangibilizar tudo que você escreveu sobre você mesmo. Quando você fala lá e responde algumas perguntas sobre você, ficou uma coisa muito abstrata. É muito interessante que você coloque objetivos baseados nas suas metas de longo prazo, né? Para conseguir que isso seja uma coisa tangível, uma coisa visível para você. Então, na segunda parte, você vai dividir todas essas suas metas em meses. Então, no mês de janeiro eu vou fazer isso, no mês de fevereiro eu vou fazer aquilo, e aí você vai conseguir cada vez mais estar perto dos seus objetivos de longo prazo. Fazer isso de uma forma organizada vai te ajudar muito também a ter clareza de onde você quer chegar. E a terceira parte, não menos importante, é a parte onde você vai definir a sua rotina. Tem muita gente que às vezes fica meio perdida, né? Ela tem um monte de objetivo de longo prazo, tem que fazer 1000 coisas, tem livro para ler, tem coisa para estudar, tem que ir na academia, não sei o quê. E aí quando as pessoas se veem perdidas nesse monte de atividades, elas acabam fazendo o quê? Procrastinando. Se você também é um procrastinador nato, assiste aqui meu vídeo onde eu ensino vocês a como mitigarem esses efeitos da procrastinação na sua rotina. Mas enfim, voltando aqui, quando você define essa rotina, você consegue ter muito mais clareza sobre o que você vai fazer no seu dia. Isso vai te ajudar a aumentar muito a sua produtividade. Então vamos recapitular aqui. A primeira parte é a sua autoavaliação, onde você vai conseguir identificar todos os seus objetivos. A segunda parte você vai definir as suas metas mensais, ou seja, o que você vai fazer no seu ano. E aí a terceira parte é a organização dessas metas em sua rotina semanal. Então vai ser de segunda a sexta, segunda a sábado, isso aí varia de pessoa para pessoa. Tá bom? Então, como eu falei anteriormente, a primeira parte aqui, ela é basicamente a explicação de todo o planner, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ler aqui tudo novamente, onde eu descrevi parte a parte sobre o que você vai fazer em cada ponto do planner, tá bom? Então, repetindo, a primeira parte é a sua autoavaliação, a segunda parte é a hora de você criar todo o seu plano de ação, e a terceira parte é você criar a sua rotina, tá bom? Como eu já te falei, aqui embaixo tem esses textos aqui para ajudar você a se situar no planner, tá bom? Se você esquecer de alguma coisa que eu falei, tiver alguma dúvida, é só voltar aqui e entender tudo com os mínimos detalhes. Então essa parte aqui, como eu já te falei, você vai responder diversas perguntas. Se você estiver usando esse planner pelo computador, é só você clicar e digitar. Então, vou dar um exemplo aqui. Os meus objetivos de longo prazo são terminar a engenharia, ajudar 10 mil pessoas a terem um emprego melhor, ajudar pessoas carentes a terem acesso à educação. E aqui são vários outros objetivos que você pode detalhar aí pessoalmente, tá? Daí aqui são meus objetivos de curto prazo, são coisas que eu quero fazer
nos próximos, talvez 1 ano, 2 anos, né? Depende do seu curto prazo, isso é relativo. Onde você quer estar daqui 10 anos, daí são perguntas que você vai respondendo com toda a sua honestidade. Isso vai te ajudar muito a ter clareza e fazer o que você precisa fazer, tá bom? Essa pergunta aqui, ela é muito interessante. Ela está aqui para saber o quanto que você está disposto a sacrificar os seus prazeres momentâneos para atingir um objetivo de longo prazo. Todo objetivo de longo prazo requer algum sacrifício de alguma forma. Por exemplo, se você quer ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, você vai ter que tirar o prazer momentâneo de ficar comendo bolo todo almoço, ou coisas desse tipo. Ou se você quer, por exemplo, fazer um MBA fora do país, talvez você tenha que sacrificar toda noite você assistir um episódio do Netflix e em vez disso ir lá e estudar um pouco de inglês, um pouco de matemática, coisas desse tipo. Ou da mesma forma, se você quiser aprender inglês aí nos próximos 2 anos, talvez em vez de você ficar no Facebook, no seu tempo vago lá no seu trabalho ou alguma coisa desse tipo, você pode pegar lá, assistir um vídeo nosso no YouTube, ler alguma coisa no seu celular ou comprar um Kindle ou algo desse tipo e estar sempre estudando. Então toda conquista de longo prazo, toda conquista que tenha muito valor, ela requer algum tipo de sacrifício, isso é inevitável. Então agora que você já respondeu todas as suas perguntas, você deve agora planejar e definir todas as suas metas. Para isso, a gente usa aqui um framework chamado STAR, tá bom? Esse framework, ele é basicamente você conseguir colocar as suas metas de uma forma mensurável, específica, temporal e com algum resultado claro, tá bom? Isso vai te ajudar também a ter mais clareza, tá? Eu tô falando muito sobre clareza aqui, mas que conforme você consegue enxergar as coisas de uma forma mais objetiva, de uma forma que está mais ao seu alcance, a sua mente, o seu cérebro vai entender que aquilo está mais próximo de ti, e aí você consegue dar o primeiro passo, o segundo, e aí ir em busca do seu objetivo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma meta que eu tenho. Eu vou digitar aqui, eu ler, vamos lá, ler, sei lá, 5 livros sobre aprendizagem nos próximos 3 meses. Então, ela é uma meta específica, ela é uma meta que mostra um resultado, ela é uma meta onde ela é temporal, que eu vou fazer isso nos próximos 3 meses, e também ela é mensurável, eu vou ler 3 livros, tá bom? Então, fazendo metas desse tipo, você sabe o que você precisa fazer. É muito melhor do que colocar uma meta, por exemplo, eu quero ler mais. Isso não é uma meta. Ou eu quero perder peso. Não, isso não é uma meta. Então, o melhor seria, eu quero perder 3 quilos nos próximos 2 meses, comendo menos. Pronto, está feita a meta. Então, usando esse framework, você vai conseguir tangibilizar ainda mais os seus objetivos, tá bom? Aí, depois que você já definiu as suas metas de longo prazo, as suas metas do ano, você vai distribuí-las aqui nesse quadro, nesse calendário aqui. Então, divida com sabedoria. Você não precisa fazer uma coisa e ser aquilo o ano todo. Você pode ir mudando conforme o tempo vai passando. Você coloca uma coisa mais pra frente, puxa uma coisa que você acha que é mais interessante agora, tá bom? Então, vai sempre adaptando esse planner. Ele não é uma coisa fixa, tá bom? Então, sempre vai adaptando ele conforme o tempo vai passando, conforme as suas necessidades variem. Então, para te ajudar a definir todas as suas prioridades, eu trouxe aqui a matriz de Eisenhower. Essa matriz, ela foi elaborada, obviamente, por Eisenhower, mas no livro do Franklin Covey, ele elaborou algumas formas de você conseguir trazer essa matriz para o seu dia a dia, né, definindo as suas prioridades. Então vamos lá, eu vou explicar como que funciona essa matriz, beleza? O primeiro quadrante aqui é para você colocar as coisas que são urgentes e coisas que são muito importantes. Então, eu tenho um relatório para entregar amanhã, então é uma coisa urgente e é uma coisa importante, porque se eu não entregar, você, sei lá, demitido. Então, é importante que eu entregue. Nesse segundo quadrante, você vai colocar coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então, vamos usar um exemplo aqui. Você tem um intercâmbio para fazer no final do ano, e para isso você precisa estudar inglês no seu ano, né? Então, é uma coisa que é importante para você, mas não é uma coisa urgente. Você pode fazer conforme o tempo passa. Então, agora vamos para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante são coisas que não são importantes, mas são urgentes. São coisas que não são importantes, mas que elas têm um certo nível de urgência. Seja mandar um e-mail, seja falar com alguém, seja responder uma mensagem. E essas
essas atividades geralmente elas não são muito complexas, então encaixe elas em horários-chave na sua rotina, seja os horários onde você não tenha tanta produtividade assim. Então responda lá quando você já estiver cansado. Se sua produtividade de manhã ela é mais baixa, responda de manhã. Ou se for ao contrário, responda à noite. Então encaixe essas atividades em horários que sejam chaves. Não deixa para fazer coisas que não são importantes em horários que você tenha produtividade máxima. Então utilize seu tempo com sabedoria. E vamos agora ao final, o quarto quadrante. Aqui você vai pôr coisas que não são nem importantes e nem urgentes. São as suas distrações, seja ver filme, seja ficar no WhatsApp, seja mexer no Instagram. Então aqui você tem que ver se você tem tempo necessariamente para fazer isso. Se você tem outras atribuições e outras atividades para fazer, talvez tenha que deixar de lado as atividades desse quarto quadrante. Então, novamente, utilize seu tempo com sabedoria para que você não fique ansioso, que você não fique nervoso, porque você, em vez de estar lá fazendo as coisas que você precisa fazer, as coisas importantes, as coisas urgentes, e está lá vendo Netflix. Então, foque, faça o que precisa ser feito antes de ficar nesse quarto quadrante. Tá, agora que você já definiu as suas prioridades usando a matriz de Eisenhower, você agora vai distribuir as suas prioridades na sua semana. Tem gente que tem muita energia na segunda-feira, na terça-feira tem um pouco menos, e aí vai decaindo conforme a semana passa. Mas tem gente que é totalmente contrário, tem gente que começa a semana podre e vai melhorando conforme a semana vai passando. Então, coloque as suas atividades prioritárias, as mais complexas, nos períodos em que você tem mais produtividade, nos períodos em que você tem mais poder de raciocínio. Assim você vai conseguir entregar um resultado muito superior ao que você talvez esteja acostumado. Uma outra dica aqui é você preencher somente 50% do seu tempo. O que eu estou falando com isso? Vou deixar metade do meu dia vago? Não. No nosso dia a dia, a gente tem muita coisa que acontece sem a gente esperar. Os imprevistos, seja, sei lá, bater o carro, seja ter que alguém chegar de surpresa na sua casa. Então, é interessante que você sempre deixe esses espaços. E caso você não aconteça nada, adiante as tarefas dos dias seguintes, não tem problema. Porém, quando você deixa lá a sua rotina abarrotada todo dia, você tem atividades das 8 da manhã até as 10 da noite, isso talvez não seja interessante, porque se acontecer alguma coisa, você vai ficar ansioso, porque você não está conseguindo cumprir com as tarefas que você tinha já se proposto a fazer, tá bom? Uma outra dica, quando você terminar de fazer algo que está no seu planejamento semanal, vai lá e passa um risco. Isso vai fazer com que seu cérebro entenda que você é um realizador de tarefas. Conforme o tempo passa, você vai querer cada vez mais e mais riscar as tarefas que estão lá no seu planner. Então, isso vai fazer com que você crie um hábito de realização de tarefas. Então, você tem lá o seu planejamento, você tem a execução, e daí depois você tem a recompensa, né? Quando a gente risca lá, o nosso cérebro entende que a tarefa está feita, e isso pode trazer prazer para o nosso cérebro. A gente está usando essa planilha aqui, ela é um PDF, mas você pode tanto imprimir esse planner, quanto utilizar alguns aplicativos que vão te ajudar a ter mais praticidade no seu dia a dia. Talvez você utilize aqui para planejar, e aí no seu dia a dia, como é mais corrido, você pode usar um aplicativo de to-do list. Por exemplo, tem um da Microsoft, que é muito bom, e que eu vou deixar o link aqui embaixo também para você utilizar com algumas outras dicas, ok? E agora que você definiu as suas tarefas da semana, você agora distribua conforme os seus horários. Então, como eu já falei, se você tem mais produtividade cedo, coloque as tarefas de maior intensidade, maior complexidade cedo. E aí você vai adaptando esse planner, não é uma coisa fixa, sempre mude, vai fazendo testes na sua rotina e sempre tente colocar coisas que você goste também nessa rotina, para que não fique uma coisa muito chata, né? Porque às vezes as pessoas começam com uma intensidade super alta e aí é uma coisa que não é sustentável. Elas fazem lá a rotina super intensa por 3 dias e daí depois elas nunca mais querem ver aquilo. Então, seja realista, faça uma rotina que você seja capaz de seguir e vá aumentando a intensidade conforme a necessidade ou conforme você vai criando o hábito de se planejar e usar esse planner. Tá bom? A intenção aqui não é ficar definindo regras para sua produtividade, e sim te ajudar a ter uma rotina mais produtiva e talvez mais prazerosa e talvez com menos ansiedade, que é o mal do século, concorda? E se você é um procrastinador nato, deixa aqui seu comentário,
deixe seu like para a gente trazer mais conteúdos como esse para você. Não deixe de conferir nosso Instagram e o Weibo Online. Não deixe de conferir nosso site também, onde a gente posta diversos artigos com dicas de inglês, processo seletivo e também com dicas de estudo, lá no uable.online, é só uable.online. Se você quiser conferir outros links, a gente vai deixar aqui embaixo também. A gente vai ficando por aqui, por hoje é só e até a próxima!